Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do CTT, passando aqui para, na verdade, fazer um breve parecer sobre o último vídeo que eu postei na disciplina de artes, né? Na disciplina de filosofia tem um vídeo lá, depois eu voltarei com outro vídeo dando algumas sugestões de dicas de leitura e também de atividades, viu? Nesse vídeo nós vamos aqui falar rapidamente sobre o próximo assunto que eu queria pedir que vocês deem uma leitura, né? Eu mandei 2 arquivos para vocês na disciplina de arte, no CIGA. Um deles é um PDF, um arquivo de um livro sobre história da arte, a Graça Proença. Então eu sugiro que vocês leem, deem uma leitura no primeiro capítulo sobre a arte na pré-história, viu? A arte no período paleolítico e neolítico e idade dos metais. Aí vocês vão fazer uma leitura sobre esse capítulo, baixem o arquivo, está no CGA, História da Arte, viu? E aí, esse outro vídeo que eu postei é sobre, na verdade, é mais um vídeo ilustrativo com slides falando sobre esses 2 períodos. Na verdade, eu passei aqui para que vocês dessem uma ênfase sobre esses 2 períodos da pré-história. Então, a arte ela começa justamente a ser analisada ou ser, digamos assim, burilada a partir da pré-história, né? Quando o homem passa a se comportar ou a interagir com o próximo, né? Com o seu semelhante. Então, a partir do momento que o homem passa a riscar, desenhar ou traçar algumas manifestações que se enquadram como culturais ou como artística, a arte passa então a surgir. E foi o que aconteceu na pré-história, quando o homem pintou, desenhou nas paredes das cavernas, né, com os materiais rudimentares, como sangue, como depois na descoberta do fogo eles passam a queimar o osso e o osso carbonizado eles passam a riscar nas paredes das cavernas, nas pedras. Então, assim, tentem identificar qual a diferença entre paleolítico e neolítico. Isso é muito importante. Quando tudo isso passar, que a gente voltar para a sala de aula, nós vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios e já passar para as avaliações. E esse é o nosso segundo assunto, sendo que primeiro foi os gêneros artísticos, que eu também já botei no CIGA. E o segundo assunto é esse, a arte da pré-história, que eu estou sugerindo que vocês deem uma leitura, né, no PDF e deem uma olhada nesse último slide que eu acabei de colocar, tá bom? Então, identificar, a priori, a diferença entre os períodos paleolítico e neolítico, né? Paleolítico também é chamado de período da pedra lascada, né? Que é um período mais rústico, assim, digamos assim, o começo. Depois, né, o homem já começando a evoluir, já começando a ter uma ideia de família, quando ele passa a morar, construir uma casa, ele deixa de ser nômade, porque no paleolítico ele vive transitando sem ter uma casa, uma habitação própria, né? No neolítico não, ele já passa a se fixar em um ponto com, digamos, com a sua companheira, né? Já passa a construir o seu espaço, né? E aí tudo isso também vai se enquadrando também como, digamos assim, características artísticas culturais, quando ele constrói a sua casa, quando ele passa a criar objetos que serviriam para o dia a dia, no cotidiano, né? Como a própria argila que eles faziam os seus utensílios domésticos. Então, isso vai ser enquadrado nesses períodos, paleolítico e neolítico. Né? E depois ele vai descobrir outro elemento que são os metais, que é o último período, né, da pré-história, que é a idade dos metais. Então, é só fazer uma leitura atenciosa que vocês vão entender direitinho a diferença dessas 3 fases, o paleolítico, o neolítico e idade dos metais, né? E esse conteúdo é muito encantador, porque você começa a ter uma ideia como é que o homem se comportava naquele tempo artisticamente, né? E a arte como um suporte para entreter ou para auxiliar, né, digamos assim, a vida deles, né? Quando eles, na ociosidade daquela época, onde eles só se preocupavam em comer, né? Ou então sobreviver, né? Então a arte aí aparece como mais um elemento de sobrevivência. Quando eles passam a pintar nessas cavernas, eles acreditavam, segundo a história diz, que quando eles pintavam aquelas cenas nas paredes,
Eles acreditavam que aquele desenho que eles faziam, aquilo de fato iria acontecer. E o que eles mais queriam? Qual era assim, a coisa, assim, a ostentação para eles? Capturar o animal, né? Porque quando eles capturavam o animal na caça, eles tinham alimentação para mais de uma semana, né? Então, e servia também não só a carne como a alimentação, como eles aproveitavam o couro, o sangue, tudo, os ossos, tudo eles aproveitavam. Então eles começavam a entender, começaram a aprender a entender que a natureza estava à disposição deles para essa sobrevivência. E a arte aparece como um fio condutor de tudo isso. Depois, quando a gente sair da pré-história, é que nós vamos entrar em uma outra etapa, já em outra localização do mundo, estudando a arte na Grécia e a arte em Roma. Mas por enquanto, dei uma leitura sobre a arte na pré-história e a gente, se Deus quiser, estaremos voltando em breve para a gente discutir melhor, pessoalmente em sala de aula, com os slides e seguindo as nossas avaliações. Tá bom? Um beijo para todos vocês, se cuidem e, se Deus quiser, estaremos com as nossas atividades o mais rápido possível. Tchau, tchau.